Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da Porto Seguro S.A. para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Estão presentes no evento os senhores Roberto Santos, diretor-presidente, Marcelo Picanso, diretor-geral de Seguros, Investimentos e Relações com Investidores, Celso Damadi, diretor-geral financeiro, Controladoria e Atendimento, Lucas Arruda, superintendente de Estratégia e de Relações com Investidores, e Emerson Faria, gerente de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra à companhia. Por favor, podem prosseguir. Bom dia a todos. Agradecemos a todos a participação na teleconferência de resultados da Porto Seguro referente ao terceiro trimestre de 2019. Indo diretamente para o slide número 4, gostaríamos de resumir os seguintes pontos. Começamos a segunda metade do ano apresentando um avanço na expansão dos nossos negócios. Os prêmios de seguros patrimoniais aumentaram 9%, enquanto os seguros de saúde, vida, riscos financeiros e as operações de crédito expandiram em duplo dígito. O seguro automóvel apresentou um leve recuo nos prêmios, em função principalmente da economia desaquecida e dos ajustes de preços realizados no ano passado, mas o desempenho foi melhor do que nos 2 primeiros trimestres do ano. Estamos otimistas com a retomada do crescimento do seguro automóvel, contudo, a evolução mais explosiva em outros ramos tem sido importante para a diversificação dos nossos negócios e tem contribuído para sustentar o aumento das receitas e lucratividade, mesmo em ciclos menos favoráveis para o nosso produto. Na operação de seguros, mantivemos a sinistralidade controlada e seguimos reduzindo as despesas administrativas e operacionais através de esforços para a obtenção de ganhos de eficiência operacional. Assim, nosso índice combinado permaneceu 1,5 pontos percentuais melhor do que a média dos últimos 5 anos. Os outros negócios seguem sendo beneficiados pelos resultados consistentes das operações de crédito e pela redução dos custos associados à Conecta. Além disso, negócios relativamente novos, tais como a Operação Carro Fácil, também têm evoluído bem e começam a ganhar relevância dentro das nossas operações. Esses resultados, associados ao aumento do retorno sobre as aplicações financeiras, permitiram a elevação do lucro líquido e a manutenção da rentabilidade no patamar mais elevado da série histórica dos últimos 10 anos. Nos últimos meses, intensificamos ações comerciais, tais como a campanha de desconto e o parcelamento do seguro alto em 10 vezes, sem juros do cartão de crédito Porto Seguro. Além disso, estamos lançando novos produtos e serviços, como o Conquista, plataforma de investimentos que permite a comercialização de diversos produtos do nosso portfólio. Essas iniciativas fazem parte das ações que temos desenvolvido para promover a aceleração do crescimento dos negócios, buscando manter o foco tanto no crescimento como na rentabilidade, alinhado às necessidades e preferências dos nossos clientes. Bom, agora eu vou pedir ao Marcelo para detalhar um pouquinho mais os resultados financeiros e operacionais deste trimestre. Muito obrigado. Obrigado pelo interesse e comparecimento no nosso Conference Call de resultados do terceiro trimestre de 2019. Bom, no slide 5, nós comentamos sobre a expansão, gostaria de fazer alguns comentários sobre a expansão de receitas operacionais nesse TRI e nesses 9 meses. No trimestre, nós aceleramos a expansão de receitas, que estão ainda em patamares menores do que o histórico, mas acho que a parte importante é que o terceiro TRI já começa a demonstrar nas principais linhas um crescimento mais robusto do que nós tivemos ao longo do ano. E no automóvel, em tese, que ainda temos aqui uma leve redução, essa redução já se apresenta menor do que vinha no ritmo dos outros trimestres. Acho que isso é importante. A gente tem aqui uma expansão que, obviamente, era diferente entre seguros, que são o nosso portfólio mais abrangente, obviamente, que responde a uma parte da receita, mas a expansão em negócios financeiros e serviços, ele é mais do que o dobro da expansão de seguros. No slide 16, gostaria de ressaltar que este trimestre tivemos sim um aumento de índice combinado em relação ao trimestre, o terceiro TRI de 2018, mas eu acho que aqui a gente tem que fazer uma ponderação importante.
O resultado do terceiro trimestre de 2018, em termos de sinistralidade, especialmente puxado pelo automóvel, que é a nossa principal carteira, com 63% dos prêmios, ele foi um recorde histórico em mais de 15 anos. Então, obviamente, é uma comparação com um índice... chegamos a um índice combinado ampliado nesse terceiro tri de 2018, que foi inédito, de 87,1%. É um índice combinado muito abaixo da nossa média histórica, que se situa, em geral, entre 89% e 91%, tendendo até uma média em torno mais de 90%. Então, esse aumento para 88,7%, no índice combinado ampliado, e no índice combinado geral para 94%, ele ainda se apresenta dentro do que nós acreditamos ser um patamar de longo prazo estratégico bastante saudável. Ou dito de outra forma, nós não vemos problemas de margem, né, com relação ao patamar onde estamos operando. Isso é importante frisar. A comparação com o tri do ano anterior foi um tri realmente espetacular. Ela tem um pouco desse viés de parecer que estamos deteriorando algo que, na verdade, está bem melhor do que a média histórica de muitos anos. E também gostaria de ressaltar que nas nossas linhas não auto, né, linhas importantes como pessoas, patrimonial, saúde, odonto, ou na relevância, né? Saúde odonto, que é maior, quase 1,8 bi, patrimonial também uma linha onde nós somos líderes de mercado no empresarial e na residência, e em pessoas onde nós estamos ainda com uma expansão forte e temos muito espaço para conquistar, dado que a companhia ainda tem um market share bem menor do que a sua relevância em outras linhas de seguro e a própria relevância da sua marca também se expande com números bem... Isso é importante para a gente porque não só essas linhas elas têm um potencial de penetração no mercado bem maior, dado que elas têm níveis de penetração de 10%, 15% no total do mercado endereçado, enquanto o automóvel tem 30%, que também tem oportunidade de expansão para outros países, e esses seguros ainda mais. E em alguns deles, não só a penetração no mercado como um todo é menor, mas a nossa participação também tem bastante espaço para crescer, independente, inclusive, do crescimento do mercado. Né? No Vida nós temos cerca de 2% do mercado, independente se esse mercado vai crescer a 5%, a 10%, a 15% ou a 20%, a gente ainda tem muito espaço para crescer aqui. Com relação aos resultados consolidados na página 7, nós atingimos aí um nível de rentabilidade, né, um retorno sobre capital em seguros, né, mesmo com algumas deteriorações em sinistralidade e até em índices comerciais, que foi no mesmo patamar que tivemos, há alguns anos atrás, 18,7%, com CDIs muito maiores do que nós temos hoje, e mesmo com essa queda toda, nós ainda estamos operando em níveis de 19% de resultado, o que é um resultado, na nossa visão, bastante robusto comparado não só com o mercado brasileiro, quanto as melhores práticas que nós conhecemos de performance em vários mercados, como uma operação de seguros, que vale destacar, não opera com alavancagem. No slide 8, gostaria de continuar falando um pouco mais, abrindo um pouco mais, dando um pouco mais de cor aqui ao nosso desempenho em várias linhas, né? No automóvel, tivemos aqui a redução leve e menor do que em outros trimestres, mas sim, ainda em terreno negativo, o que nós estamos trabalhando fortemente para reverter, mas eu gostaria de dizer que aqui existe um aspecto muito importante, que é a redução do risco técnico. As frequências sofreram redução relevante em 12 meses, especialmente nas praças que nós temos concentração maior no Sudeste. Então, isso eu acho que é uma boa notícia para o país, acho que é uma boa notícia violência, inclusive roubo e furto ter diminuído, e o mercado é bastante competitivo, ajustou esses preços, nós não poderíamos ser diferentes. Então, existe um ajuste técnico em que pese que a nossa margem está um pouco menor do que no ano passado, ou seja, existe também aqui uma redução em relação ao patamar que a gente tinha muito elevado do ano passado. Novamente, eu digo que nossa participação de mercado continua em patamares de 27%, né, 26,9% para ser mais exato. Tem uma perda aqui de menos de um ponto percentual em relação ao ano anterior. E nós vemos uma tendência de melhora nesses prêmios, tá? Nas tendências mais recentes. Então, acreditamos que a redução
não continuará se dando no patamar que deu. Basicamente, estamos trabalhando com uma estabilidade. Claro que vai depender, obviamente, do nível de risco do país. E quando eu falo risco do país aqui, risco de violência específica em automóvel, né? Especialmente roubo e furto. As frequências nas demais linhas de sinistro são basicamente estáveis, depende mais de comportamentos que se alteram um pouco dos motoristas. E no automóvel, acho que esse é o ponto que a gente mais trabalha aqui, é buscar aí a expansão através de iniciativas tanto orgânicas quanto também inorgânicas, dado que o mercado tem opções também de aquisições. Nós temos feito algumas ao longo dos últimos 3 anos. No saúde, tivemos uma expansão em torno de 12%. Gostaria de falar um pouco dessa expansão. Parte, claro, ele se dá pela própria inflação médica, que é superior à inflação, vamos dizer assim, oficial e geral dos preços. Mas gostaria de ressaltar que a gente acredita que está com um crescimento mais saudável, por estar operando com um crescimento mais forte em pequenas e médias empresas, onde nós acreditamos que a dinâmica de preços e a dinâmica de margens é muito mais interessante e mais sustentável do que a própria dinâmica em grandes empresas, onde a disputa por preços conta a conta ela é muito mais apertada. Então, nós temos sido uma empresa que tem investido mais em crescer nas pequenas e médias empresas, até mais em linha com a nossa vocação de ser uma empresa de varejo, e isso tem feito com que nós tenhamos conseguido aí também uma expansão nessa linha maior e não ter que ficar entrando em guerras de preços com grandes contas, né? Na parte de ramos alimentares, ou P&C, nós temos um crescimento de 7% no residencial da Porto. Tivemos algumas reformulações de planos de assistência de campanhas de venda. Estamos trabalhando para aumentarmos esse crescimento, apesar da nossa liderança no residencial como um todo. Tivemos também uma boa notícia, que foi a reversão da tendência de crescimento no Itaú, que vinha com crescimentos muito baixos, próximos a zero, até negativos, dependendo do período, e a gente voltou a ter um crescimento positivo aqui, ainda não tão alto quanto nós estamos trabalhando para ter, mais de 3%. E o empresarial, onde nós somos líderes de mercado, com 20% de market share aproximadamente, se expandiu 7%. É uma linha que também estamos trabalhando para aumentar o mercado. A gente não trabalha aqui apenas para ganhar market share, especialmente nas linhas que nós somos líderes, mas aqui ainda tem um trabalho também de aumento desses, ou seja, em suma, na parte de ramos alimentares, nós tivemos crescimentos importantes, mas estamos trabalhando para acelerá-lo. Em vida, tivemos um crescimento muito robusto, né, de 28%, que pese que essa carteira ainda é uma carteira menor, mas é uma carteira muito estratégica para nós, é uma carteira onde a gente acredita que a nossa vocação tem muito alinhamento, tem uma distribuição por varejo. A gente acredita que o mercado brasileiro está ficando mais maduro, necessitando de soluções de vida realmente técnicas e completas. Nós não acreditamos em um produto que vai resolver o problema de todos os clientes, então vendas excessivamente padronizadas e massificadas, elas não atendem à necessidade das famílias. Então nós temos que trabalhar aqui com um modelo segmentado de soluções, o que não significa um modelo complicado. Então, um modelo segmentado, mas com simplicidade e facilidade de processo para o nosso corretor, inclusive o corretor, nossa grande força de vendas, que é o corretor de seguro de automóvel, possa também conseguir vender, né? Nós já temos 22 mil corretores vendendo seguro de vida todos os anos na Porto Seguro. Então, isso aqui não é um produto que é vendido apenas por poucos especialistas, e a gente acredita que tem muito espaço para crescimento da consultoria aqui, de uma abordagem que combina digital com humano, de forma que seja a melhor solução para o cliente e que também seja viável e eficiente para o corretor. Queria falar um pouquinho da sinistralidade histórica do automóvel, agora entrando um pouco mais na parte mais específica de análise de longo prazo, associados a algumas variáveis que acreditamos serem críticas, né? Nós, apesar do aumento da sinistralidade que nós tivemos aí de cerca de 3 pontos entre o terceiro tri do ano passado e esse, novamente, o terceiro tri do ano passado, foi um tri recorde de baixa sinistralidade, continuamos abaixo da média histórica de 5 anos no automóvel. Então, novamente, eu reforço o aspecto de que nós não estamos desconfortáveis com o nível de margem do automóvel e que a nossa prioridade é ter crescimento, obviamente, sem destruir essa marca. Também gostaria de dar um foco importante nos esforços da empresa de despesas administrativas e operacionais, e esse foco exige olharmos também com longo prazo, que é um trabalho
muito mais de constância e coerência do que de picos e ações pontuais que não se sustentem. Então, a empresa fez um trabalho de redução de 3,5 pontos percentuais no índice de DA e DO de seguros nos últimos 4 anos, basicamente 1 ponto por ano. E quando comparamos isso com a inflação, e olhamos inclusive os gastos nominais, para que a gente não fique aqui também tendo alguma conclusão que se dê baseada apenas em crescimento, eu acho isso importante, a gente trabalha aqui com os 2 olhares, no índice, mas também no nominal. E esse nominal apresentou, né, quando a gente compara com os 9 meses de 4 anos atrás, uma queda nominal em seguros, né, importante, de mais de 100 milhões de reais, é uma queda nominal, ou seja, a gente caiu menos 6%, com uma inflação acumulada de quase 20%. Então, é um gap aí de 26 pontos percentuais entre o crescimento que ocorreria aplicando-se inflação simples às nossas despesas, se estivéssemos crescendo elas de forma orgânica, esquecendo até o lado de crescimento de receitas, e nós tivemos, na verdade, uma redução. Isso não quer dizer que nós já terminamos todo o trabalho, isso aqui é um trabalho constante e sem fim, né? Mas é muito importante destacar isso, porque acho que olhando apenas para às vezes a gente minimiza todo um trabalho que aqui precisa de constância, de investimento em sistemas, de ciclos que às vezes são mais longos, mas que não significa que não sejam relevantes. E no slide 11, passando agora para falar um pouco, então agora a gente fecha a parte de seguros e as evoluções importantes, e falar um pouco de outros negócios. Eu acho que em outros negócios aqui, já basicamente a solução da Conecta dada já há mais de 1 ano atrás, a gente vê aqui uma redução nessa linha assim, de receita, mas uma expansão muito importante na linha de lucro, né? Então, o lucro líquido total foi de 29 milhões em 9 meses de 2018 para 191 milhões este ano. E o lucro recorrente, quando a gente tira esse efeito da Conecta, foi de 81 para 191 milhões. Então, em 9 meses acumulado, né, o retorno sobre capital dessas linhas, né, estão em 22%. Então, a gente acredita com um retorno bastante interessante, a despeito, inclusive, de termos negócios aqui ainda, como o Roberto citou, estão em franca expansão, começam a atingir aí seus break-evens. Não são todos os negócios que estão em break-even, mas dada a relevância de 2 grandes negócios, principalmente o cartão de crédito e financiamento e o consórcio, os negócios mais bancários, digamos assim, nós temos aí uma rentabilidade bastante atrativa e uma relevância no mercado também. Nosso consórcio fica entre o segundo e o terceiro maior consórcio do Brasil, o imobiliário também foi o segundo, mas isso oscila um pouco, mas a gente não fica olhando tanto o ranking, mas só para colocar que é um negócio relevante no mercado, né? Nosso cartão já atinge aí 2 milhões de plásticos, né? Próximo de atingir 2 bilhões de faturamento mês, ou basicamente rodando aí, tem claro que mais de 20 bilhões de faturamento ano, são a total de autorizações que passam pelo produto. Então, acho que não é um negócio pequeno, de forma alguma, e que se expandiu em torno de 10% neste período. Existem, claro, sempre ajustes com relação a risco, retorno, é uma equação, é um produto alavancado, então, obviamente, que temos que também ter as devidas medidas prudentes para fazer essa expansão. Nós continuamos buscando expansão nesse produto, sim, né? Sobre a diversificação de negócios, né? Nós diminuímos o peso do alto em 5 pontos percentuais nesses últimos 5 anos, então saiu de 60% para 55%. Quando a gente olha aqui, claro, todos os negócios da empresa, não só seguros, vou frisar isso. Em prêmios ele é 63%, mas em receitas ele é 55%. E a gente acredita que isso também não é uma coisa que se possa dar uma guinada em 2 anos apenas, mas é uma redução muito mais consistente e obviamente que a gente não quer reduzir isso aqui perdendo market share, a gente quer reduzir isso aqui pelo crescimento mais pujante dos outros negócios. Já isso bem claro. Na página 13, gostaria de destacar também, a despeito de outros negócios que eu acabei de falar, de ações que nós estamos tomando, iniciativas que estejam bastante alinhadas com clientes e novas tendências de consumo e que buscam alavancar nosso amplo portfólio de produtos. Ou seja, nós buscamos aqui combinações de
negócios financeiros seguros, serviços com seguros, serviços com negócios financeiros, de forma que a soma realmente aqui de 1 mais 1 dê mais do que 2. Então, a gente faz desde o trabalho aí com seguro de auto e cartão, né, aumentando o parcelamento até 10 vezes, sem juros, para aumentar o acesso de clientes que podem, não tanto por a questão do preço, pela questão do que o americano chama de affordability, né, de caber no bolso. Trabalhar também o Porto Seguro Auto numa linha mais essencial, né, que busquem diminuir, em alguns casos, ou deixar mais otimizada a oferta de serviços para que o cliente possa comprar. O Conquista, que é uma plataforma digital de vendas e relacionamento que parte de necessidades de clientes e que utiliza a atuação dos corretores e agentes autônomos de investimento para que possam vender novos produtos para os seus clientes. A gente busca com isso aqui aumentar cross-selling, aumentar relacionamento lateral com clientes para que não fique em um único produto, para que aquele cliente que já tem, por exemplo, um automóvel, nós temos 5,2 milhões de clientes com isso, possam também ter vida, um residencial, e que seja uma forma fácil de contratar, que o corretor consiga fazer essa venda de uma forma alavancando informações que já estão na companhia, diminuindo o atrito e o trabalho burocrático. Também trabalhamos nos nossos produtos tradicionais, que também precisam de inovação, claro. Inovação, para deixar claro, para a gente não é só abrir negócios novos, é modernizar os negócios existentes, né? Então, ações como, por exemplo, trabalhar a questão da relação entre carro reserva e aplicativos, dando a opção para o cliente utilizar crédito em aplicativos, não necessariamente ter que passar numa locadora e retirar um carro que fique na sua garagem. Muitos clientes já preferem fazer isso. Para a companhia também tem uma eficiência de custos nisso, porque a gente tira o desperdício do carro alugado parado, e muitas vezes o cliente não quer aquele carro alugado para rodar uma vez por dia 3 quilômetros, e um uso do aplicativo é muito mais eficiente, inclusive para ele, não paga estacionamento e esse tipo de situação, né? Nós lançamos também os seguros de D&O, responsabilidade civil, né? O seguro de RC, o famoso seguro de RC, que tem tido uma comercialização bastante forte pelos corretores de seguro, já era um pedido antigo e veio de uma parceria que fizemos com a AIG, que entra como resseguradora e empresa que coloca o expertise, o know-how mundial nessa operação, a forma de acelerar o lançamento sem ter que fazer todo o produto in-house, né? Lançamos também o Repara, que é o primeiro clube de serviços emergenciais para residência. Então, ter um cliente nosso, para ter acesso aos nossos serviços, quando ele precisar, não precisa necessariamente ter um seguro conosco. Ele pode, por R$19,90 ao mês, contratar os serviços da Porto Seguro, e por R$24,90 contratar ainda mais serviços, sempre em 2 modalidades. E a gente não vai parar por aqui, sempre tem inovações nesse aspecto de serviço. No fundo, eu digo sempre isso. A gente é uma empresa de serviços e atendimento, e a gente tenta fazer isso funcionar bem nas diversas linhas que nós temos: seguros, serviços financeiros e serviços em geral. Lançamos também o seguro bike para todo tipo de bicicleta, né? Uma das poucas seguradoras brasileiras que tem esse seguro. A gente tem uma tendência de mobilidade urbana também, o aumento do uso de bike é claro, é importante nos grandes centros onde estamos, inclusive. Então, nós lançamos também essa solução. Falando um pouco agora do nosso resultado financeiro, de aplicações financeiras, esse também foi um trimestre que tivemos um resultado, consideramos, bastante positivo, né, de 2,7% de yield, né, de rentabilidade, ou equivalente a 175% do CDI. A gente ainda usa a referência do CDI, porque ainda ela é bastante clássica no mercado, né, mas a gente acha que tem que ficar olhando sim o yield nominal. E se olharmos o yield nominal dos 5 trimestres, né, esse foi o maior yield nominal, apesar de estarmos trabalhando com o menor CDI da história. Então, a gente teve aqui uma rentabilidade muito interessante. Ela veio basicamente de 2 linhas, né, importantes, dos títulos indexados à inflação, que nós fizemos um aumento proposital há cerca de 1 ano atrás, e diminuímos a nossa posição pós-fixada, que era de 44% há um ano atrás, para 29%. Então, aqui houve um movimento importante, mas também um movimento de ações, né? Nós temos um investimento em ações, que é um investimento que chamamos de estratégico, ou seja, ele é por longo prazo. A gente está aqui, claro, reportando o resultado trimestral, mas a gente o nosso período, o nosso holding period dessas ações não é de 3 meses ou de 1 ano, é de muitos anos.
e também aumentamos essa exposição, que também foi bem positiva, sem falar do alfa, ou do que nós agregamos na nossa carteira de ações sobre o Ibovespa esse ano, que também foi bastante positivo. Então, tivemos aqui um bom resultado. Queria dizer que esse resultado, dada o posicionamento de papéis que a empresa tem, do alongamento que foi feito de forma consciente, ele tem um yield esperado acima da taxa referencial ainda por muitos trimestres. Então, acho isso importante colocar, porque a gente ainda vê que o mercado muitas vezes modela ou espera sempre um resultado em torno do famoso 100% do CDI, e isso não tem sido, né, o nosso histórico, pelo menos nos últimos 2 anos e meio. Um ponto técnico mais importante que nós também gostaríamos de explicar é a questão da taxa efetiva de impostos, que se reduziu 11 pontos em relação ao terceiro TRI do ano passado. E existe aqui, claro, a explicação da queda da alíquota da CSLL e diminuição de despesas de impostos diferidos do Conecta, mas também tem um crescimento dos resultados financeiros na holding, ou seja, a nossa carteira de ações, ela está, em geral, por uma questão até de flexibilidade, na holding, que é a empresa onde nós temos créditos tributários importantes. E esta foi justamente um trimestre onde essas alocações mais estratégicas e também de risco maior renderam muito bem. Com isso, a gente tem uma alíquota efetiva, ou seja, o ganho líquido financeiro aqui total fica maior, né? Só para deixar claro, o 105 CDI ele é bruto, ele não é líquido, tá, de imposto. Mas em termos aqui de ganho financeiro líquido, nós temos esse efeito de onde se dá o resultado financeiro, e nesse caso, os ativos de maior risco renderam bem e renderam na SA, onde a gente tem a alíquota efetiva zero nesse aspecto, em função do crédito tributário que nós lá temos. Com isso, a nossa alíquota final caiu de 44,4% ano passado para 33,7% e nesse trimestre, e no acumulado de 9 meses de 41% para 33%. Na página 16, os resultados de lucro e retorno sobre o capital geral, né, da corporação. Ficamos basicamente com o mesmo ROI do trimestre anterior, no geral, ou seja, apesar da queda do CDI, apesar de uma leve deterioração que tivemos em algumas linhas de seguro, continuamos com um retorno sobre o capital bastante robusto e estável, né? E eu gostaria agora de puxar uma discussão para o lado da nossa rentabilidade no longo prazo. Eu acho que muitas vezes a gente vê discussões sobre a capacidade da empresa de manter esse nível de rentabilidade com diferentes níveis de CDI, e também gostaríamos de comparar um pouco essa rentabilidade com essa taxa base. Então, nós temos aqui mostrar uma coisa que nós consideramos bastante importante, que é o nível de rentabilidade que se mantém relativamente estável, apesar de termos saído de CDIs médios nos últimos anos, que chegaram a 14% em 2016, a 6,2%, né, em 2019. E quando falamos da rentabilidade, inclusive nós tivemos, acho que isso aqui é importante frisar, nós tivemos a maior rentabilidade em retorno sobre capital nesses 9 meses de 2019, com 19,1%, contra o menor CDI da série histórica em 10 anos. Ou seja, a tese de que se o CDI cai, a rentabilidade da companhia cai, é uma tese que não se mostra coerente com os dados. E é claro que essa tese assume que a premissa é outras coisas não vão se mexer. O que nós temos dito ao longo dos anos ao mercado é que a companhia, obviamente, tem que fazer uma gestão integrada dessa equação financeira. E que se o resultado financeiro vai cair, tende a cair, nós temos que trabalhar no operacional fortemente, o que tem sido demonstrado pelo trabalho de melhoria de sinistralidade ao longo dos anos e de redução de despesas operacionais, conforme já mostrado. E também gostaríamos de frisar que o índice combinado ampliado, que é uma métrica mais usada no mercado brasileiro até do que no mercado internacional, dado a importância ainda da relevância do resultado financeiro,
ele fica muito mais estável, basicamente entre 91% e 89%, você pega todos os pontos nessa série de 10 anos, com exceção de 2018, que deu 87,5%, foi o nosso recorde, né, de índice combinado ampliado, e vamos deixar isso claro, foi o nosso recorde com um CDI médio de 6,5%. Ou seja, não foi o resultado financeiro que jogou esse combinado tão baixo, o combinado ampliado, que só se equiparou ao resultado de 2010, quando tivemos 87,6%, também um resultado muito forte, né, que fez com que nós tivéssemos 18,6% de ROI. Sendo que o 18,6% de retorno sobre o capital em 2010 se deu também contra um CDI de 9,4%. E o 19,1% desse ano se deu contra um CDI de 6,2%. Ou seja, ele é maior que 3 vezes o CDI. Vou colocar é uma comparação simples, talvez até simplista em alguns termos, certo? Mas eu acho que dá um pouco da robustez, da capacidade da empresa. E eu queria ressaltar mais uma questão. Nós ainda temos uma concentração relevante no automóvel, com 60% dos prêmios, que é o ramo de seguro desses grandes ramos que nós estamos falando aqui. Vida, ramos elementares, incluindo empresarial, residencial, que tem uma das margens mais comprimidas. Então, nós acreditamos que à medida que a empresa expande seus outros negócios em velocidade 2, 3 vezes maior do que o automóvel, a gente também consiga compensar, mesmo um acirramento no mercado de automóveis em preço, em outras linhas de produto. Bom, eu diria que, dito isto, e passando um pouco essa visão de helicóptero, seja sobre os resultados mais de curto prazo, mas também sobre essa perspectiva estratégica de múltiplos anos e longo prazo, que eu acredito que permite a gente ter uma discussão mais profunda sobre o que acontece, eu gostaria de abrir aqui a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1, ou, alternativamente, as perguntas podem ser encaminhadas pela plataforma de webcast ícone Pergunte ao Palestrante. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem da Giovana Rosa, do Bank of America. Giovana, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho 2 perguntas. A gente viu nesse trimestre que o preço médio continua caindo, mas num ritmo menor, né? Então, eu queria que se vocês pudessem explorar um pouquinho como que vocês estão enxergando a competição, levando em consideração a consolidação que a gente tem visto no segmento de automóveis, e como vocês esperam que a dinâmica de preços evolua para o ano que vem. E depois eu faço a minha segunda pergunta. Bom, Giovana, obrigado pela oportunidade de esclarecer a sua pergunta. É o Roberto falando. A gente tem uma leitura positiva do cenário de competitividade no seguro, especificamente seguro de automóveis, pelos próximos meses. De fato, a gente percebe um movimento recente de concentração no mercado, com a saída de um grande player e transferindo sua carteira para um player menor. Então, a gente enxerga isso como oportunidade, uma vez que o player que adquiriu a carteira, ele não possuía um volume de negócios estatisticamente, atualmente falando, suficiente para a precificação perfeita. E a partir do momento que ele consegue ter então uma carteira maior, a probabilidade de ter erros de precificação diminui bastante. Então, quando você tem um player no mercado cometendo erros de preço, isso atrapalha o mercado, né? Então, isso com menos um player no mercado e agora com um player que tinha uma carteira pequena, isso traz um efeito bastante positivo, né? E esses movimentos também, especificamente para Porto Seguro, isso é bom para o mercado, essa é a primeira parte da explicação. Especificamente para Porto, a gente vê com bons olhos também, porque alguns corretores
nos procuram, inclusive, querendo estabelecer parcerias, porque gostavam muito da empresa anterior e ainda não estão muito acostumados com a nova empresa. Então, isso gera também oportunidades. Então, esse cenário. Outra questão importante também é que o movimento de redução de ticket médio experimentado nos últimos meses, especialmente no ano passado, a gente começa a perceber já uma retração. O preço já capturou toda a redução de frequência, praticamente toda. Então a gente vai perceber nos próximos meses, está percebendo já uma redução na queda de ticket médio que a gente tinha. Então isso também é muito salutar, né? Então a nossa leitura para o cenário para os próximos meses é otimista. O cenário competitivo em automóvel. Não, tá bom, super claro. A minha segunda pergunta é em relação à participação do resultado dos negócios financeiros. Ela saiu de 20% no segundo TRI para 16%, agora no terceiro TRI. Eu sei que foi 16% também no terceiro TRI do ano passado, mas eu queria entender como que vocês enxergam a evolução da participação dessas linhas no resultado de vocês e quais as perspectivas também dos negócios financeiros indo para frente. A gente tem visto uma aceleração do crédito aí pelos bancos privados, então queria saber um pouco também da estratégia de crédito de vocês. Obrigada. Giovana, foi Marcelo Picanso falando. Olha, a gente tem algumas oscilações de resultado, aí também quando a gente fala de divisão, depende também da oscilação de resultados numa outra linha, né? A gente olha que estrategicamente a gente está bastante otimista com este crescimento, né, dos outros negócios. Aqui, umas questões de provisionamento, de oscilações de provisionamento, que acontecem para explicar um pouco isso. Mas, em termos de expansão, a gente vê que tem muito espaço, a gente tem, acho que, falar por alguns produtos, né, cartão, né? A gente tem aí um produto reconhecido no mercado, né, pelos clientes, e CDC também, que tem uma excelente lucratividade e que a gente fez alguns ajustes, sim, ao longo desses últimos um ano e meio, e acho que isso até diminuiu o nosso crescimento ali, até de lucro em alguns aspectos, porque acho que é importante ponderar isso. Nesse produto, a menor assunção de risco impacta um pouco de lucratividade também. A gente está justamente discutindo formas de crescer sustentável, mas de forma mais robusta nesses produtos, especialmente no cartão de crédito. A gente acredita que é uma alavanca importante para a gente de relacionamento. Sempre disse isso ao mercado, né? Na verdade, a gente não lançou um cartão de crédito, a gente lançou um mecanismo de relacionamento que tem crédito e a gente quer usar esse mecanismo de relacionamento para, inclusive, facilitar vendas, facilitar pagamentos dos clientes. É um mecanismo estratégico para a gente. Acho que por isso que a gente, né, investiu nisso. Não era para ter mais um produto, para dar mais um lucro ou para virar uma distração. Não é para isso que a gente fez. Então, acho que a gente está bastante confortável. Mas acho que a gente teve momentos aí de ajustes de risco, de questões de modelo que foram importantes. E aí acredito, desculpa, só para fechar, eu acredito que a tendência é que essa participação de lucro aumente daqui para frente de uma forma mais recorrente e consistente. Acho que a gente fez alguns ajustes na trilha aí, mas agora deve estar a nossa expectativa é que a relevância desses lucros cresça. Então, o modelo, vocês estão confortáveis com o modelo de provisionamento e de risco atual, né? A gente não deve ver mais ajuste indo para... Obviamente, eu sei que os ajustes são feitos sempre, mas os últimos ajustes que vocês fizeram já tornam o modelo de provisionamento mais adequado. Sim, Giovana, a gente está confortável. É claro que para uma expansão mais alta vai haver aí alguns aprendizados ali no público. A gente acredita que tem que expandir isso para outros públicos também, né? Dentro da nossa estratégia de trabalhar o quê? Clientes potenciais para outros negócios da companhia também, né? Então, nós não somos um produto de baixa renda, né? Nós não somos um cartão, estou falando, né? Não somos um produto para ser vendido para dar crédito apenas e lucrar apenas com isso. Então, a gente tem que ver aqui o aspecto cinético dele
Mas sim, a ideia é que no longo prazo, oscilações à parte que podem acontecer em função, olha, testamos esse público, não deu certo ainda, tem que ajustar de outro jeito, tentamos uma parte digital, não foi bem por ali deu fraude. Esse tipo de coisa acontece, né, nesse tipo de expansão, né? Então, a gente pode ter oscilações, mas se a gente for falar daqui a 3 anos, 2 anos, give or take, né, vai crescer um pouco, mais ou menos trimestre a trimestre, mas ao longo dos anos a tendência é que essa participação, e não só do cartão, mas da financeira também, e também do consórcio, ela cresça, porque a gente acredita que o nosso posicionamento, especialmente no cartão, ainda tem muito espaço em termos de market share no mercado. Acho que a gente tem produto para concorrer com grandes instituições, né, conforme tem sido reconhecido aí pela mídia, pelos consumidores, e pelos clientes, pelos especialistas. Tá ótimo, obrigada. Próxima pergunta vem de Karina Martins, do Citibank. Karina, pode prosseguir. Oi, bom dia, gente. Obrigada pela oportunidade. Eu queria entender um pouquinho, a sua frota segurada diminuiu no TRI e os prêmios de seguro alto aumentaram, né? E vocês comentaram que o ticket médio tá diminuindo um pouco. Eu queria entender direito qual foi a dinâmica que aconteceu, se teve algum efeito mix, que na comparação do TRI os prêmios aumentaram, apesar da frota estar diminuindo. Alô? Só um minuto, Marina, já vai responder. Entendi. Marina, é o Marcelo Picasso. Nós, em relação a 12 meses atrás, na frota, para ser bem claro, nós ainda crescemos, né? Crescemos 10 mil veículos. Você está falando no marginal entre o segundo TRI e o terceiro TRI de 2019, eu entendo. Isso. Sim. Aí existe uma redução de 140 mil veículos. A gente teve, acho que, uma maior dificuldade, né, competitiva nesse trimestre. Fizemos ajustes importantes, não é ajuste só de preço, é ajuste de processo, é ajuste de como colocamos preço, como questões mais de plataforma, visualização para os corretores, e nós já vimos mais para o final do trimestre uma tendência mais positiva de crescimento. Então, nós sim tivemos uma redução. Essa queda do ticket não se deu por uma simples reação de preço, não. Ela se dá porque são os ajustes, conforme nós combinamos, já falamos, inclusive, da parte técnica, né? Então, até que a gente termine o ciclo de todas as 12 safras, né, dos 12 meses que completam um ano desde o ano passado, a gente ainda tinha uma redução técnica aí. E a questão de redução de frota, sim, foi um trimestre um pouco mais difícil em termos competitivos para a gente. Fizemos alguns ajustes importantes na operação, coisas bem detalhadas, e estamos vendo, para o final do trimestre, já vimos uma reação, uma recuperação nisso daí. Então, a nossa expectativa é expansão de frota daqui para frente. Tá? De prêmio e de frota. Até porque a redução técnica, nós não estamos, a gente não controla o que vai acontecer com o risco de roubo daqui a 6 meses, mas em mantido os patamares atuais, a gente não espera mais cortes importantes de tarifa e estamos trabalhando com expansão de prêmio e de frota. Tá ótimo, super claro. Obrigada. Próxima pergunta vem do senhor Eduardo, da Plural. Senhor Eduardo, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade, obrigado pela apresentação. Acho que foi bem esclarecedora, assim, na visão de longo prazo principalmente. Bom dia, Roberto e Picasso. Eu tenho algumas perguntas. Vou começar com a ADA. Vocês tiveram uma excelente evolução nos últimos anos. Deu uma acelerada agora. Eu queria saber se tem mais espaço ainda para conquistar aqui nesse índice. Vocês vêm caindo 1 ponto percentual por ano, mais ou menos. Eu acho que é uma excelente evolução. E em outros negócios, nessa parte de diversificação, a estratégia de vocês também tiveram uma boa evolução, principalmente no Vida. Se pudesse dar um pouco mais de cor aí do que estão fazendo. Se dá para acelerar o saúde. A consolidação do mercado está sendo bem grande nesses últimos anos, novos players entrantes. Vocês venderam as clínicas, estão mais ou menos indo
numa vertente diferente do mercado, né? O mercado está verticalizando as estruturas. Queria saber um pouco da estratégia de saúde de vocês, se não dá para acelerar esse crescimento orgânico de vocês. Na saúde, na vida, queria saber um pouco mais sobre esse crescimento tão relevante que vocês tiveram no trimestre. E no PNC, se teria algumas outras oportunidades também de acelerar o crescimento nessas linhas aí, outras. Muito obrigado. Bom dia, Nishio. Roberto, eu vou responder a primeira e depois passo para o Marcelo para falar sobre os outros negócios, especial saúde e vida, tá? Com relação à nossa performance em eficiência operacional, a gente conseguiu aí uma redução bastante expressiva nos últimos 2 anos, como você tem acompanhado, e assim como nós falamos na divulgação no call do segundo TRI, a gente dizia que ainda tinha oportunidade de redução. Eu continuo com o mesmo discurso, né? Esse tipo de trabalho, ele não é uma coisa assim tão rápida, né? Então, a gente tem muitas frentes abertas aqui na companhia. Nós temos, inclusive, em curso, uma frente de transformação digital que tem por objetivo, eu diria que uma parte tem a ver com vendas, mas 80% do esforço ele está voltado para a eficiência operacional. Para vocês terem uma ideia, a gente lançou agora a coisa de um pouco mais de 30 dias a possibilidade de fazer toda a parte de serviços de assistência da companhia, não só da assistência de automóvel, mas também assistência à residência e também a parte de atendimento do cartão através da ferramenta de WhatsApp. E esse atendimento ele pode ser feito 100% automatizado através de chatbots. E a velocidade de encampação por parte do cliente para a ferramenta tem se mostrado assim surpreendente. Só estou dando um exemplo de uma frente, né? Então, no nosso entendimento aqui, a gente trabalha com números para 2020 ainda demonstrando reduções, no meu entendimento, significativas. Eu, como CEO da companhia, posso dizer que eu não estou nem um pouco satisfeito com o indicador, com o índice de IDO que nós temos hoje na Porto Seguro. Obrigado, Roberto. Eu vou passar aqui para a segunda parte. Na parte de outros negócios, Nichio, obrigado aí também pelas perguntas, pelo interesse da empresa sempre. Vida, saúde, são ramos que a gente tem interesse sim de crescer de uma forma saudável. Vou falar do Vida, né? No Vida nós temos aberto mais plataformas digitais, com o próprio Conquista. Isso ainda não foi, este volume ainda não é representativo disso, mas é uma forma de mostrar e aplicativos. A gente está mostrando que a gente tem uma crença, né, de que não é o digital contra o corretor, né? É o digital a favor do corretor. São vendas que precisam ainda no mercado brasileiro e em outros mercados de seguro não é obrigatório, e para ramos onde nunca é obrigatório em nenhum lugar do mundo, ter um pouco da presença humana. A gente tem trabalhado muito fortemente aí nossos corretores com formação de corretores especialistas, também simplificação para o corretor que não é especialista. A gente tem uma abordagem segmentada nisso. É fácil também, para ser justo, que o nosso TRI do ano passado ele foi um TRI mais difícil para o Vida, então também a gente aqui eu não estou dizendo que não ficar expandindo a 28%, né, de uma forma totalmente recorrente. Tem aqui também um ponto da base de comparação, mas é um produto que a gente quer crescer fortemente sim, através dessas expansões de canais, segmentação da abordagem. A gente está também fazendo um trabalho de venda com salões de corretores especialistas que trabalham aí só vendendo vida, né, com uma abordagem muito consultiva, para tickets maiores, numa solução que se parece muito mais com o modelo americano de venda, um modelo muito baseado em necessidade do cliente, em composição de soluções mais de longo prazo. Saúde também, a gente tem aí, acho que a nossa oportunidade aí é varejar, né? Acho que se comenta muito no mercado de saúde do problema do individual e das questões da dificuldade dos preços, mas eu diria que tem um problema muito lá no individual, mas também tem um problema também muito grande nas grandes empresas, quando a disputa de preço se dá de formas muitas vezes irracionais, né, com margens muito apertadas, né, e a nossa vocação é realmente
trabalhar com empresas menores. Claro que dentro de uma margem que separe isso de um pseudo seguro individual, que obviamente traria riscos assimétricos para a empresa. Mas oportunidade de crescimento aqui a gente vê sim, dado que a gente ainda era super restritivo no saúde, né, e abrindo para vidas, pequenas e médias empresas, ainda é um mercado novo para a gente, não é um mercado que está sendo 100% explorado. E até oportunidades de M&A aqui, a gente não vê tanto em saúde, acho que é muito mais fazer orgânico. Em vida depende muito mais da configuração do mercado, mas se alguém estiver interessado em vender carteiras de seguro de vida, nós somos compradores, né? Da mesma forma que a gente está falando também, acho que você não citou explicitamente, mas empresarial, residência, nós também temos muito interesse e também de atividades, oportunidades inorgânicas, né, de M&A. Acho que sobre o CAPEX você já deu uma pré-resposta, né? A gente reduziu de forma importante, acho que por 2 motivos. Primeiro, porque nós realmente revisitamos a questão toda da necessidade de imóveis. Então, basicamente, hoje nós estamos muito mais desimobilizando do que imobilizando. Acho que a companhia ainda reconhece que tem um nível de imobilizado alto, mas a tendência realmente é de redução e de otimização disso. Eu acho que o mundo todo mudou também e a necessidade do tijolo, né, diminui. Então, acho que a gente também otimiza aí nossos imóveis com isso. Um trabalho aí liderado pelo nosso vice-presidente, aí, o Celso Damati, que faz essa parte toda de ativos também imobilizados. E com relação ao CAPEX de sistemas, não é, deixa bem claro, não é que a gente está investindo de forma menor em tecnologia. Nós somos uma empresa que depende muito de tecnologia. É que nós encerramos um ciclo que foi muito importante de grandes mudanças, como implementação de SAP, trocas de sistemas de grandes negócios nossos, que já se encerraram, de plataformas, e ele está menor em relação a esse período, que foi um período de alto investimento da empresa, onde ela investiu basicamente metade do seu lucro ia para a CAPEX. Né? Então, eu acho que é uma proporção muito grande, se você comparar, inclusive, com a indústria bancária, com a indústria... Né? Então, e agora isso caiu, né, em torno para 18% do lucro. Então, acho que, de forma alguma, nós queremos subinvestir em tecnologia, mas acho que a parte de imóveis ajuda a otimizar bastante esse CAPEX. E os gastos de tecnologia também, hoje, eles têm outro paradigma, né? Nem sempre são com investimentos pesadíssimos, é muito mais com inteligência, com plataformas mais leves, né, com desenvolvimentos mais rápidos. Eu acho que isso está mudando, não é só na Porto, está mudando em qualquer grande empresa e está mudando na indústria de tecnologia, inclusive. A gente precisa aqui, sinceramente, muito mais de cérebro do que de força de capital só. Então, eu acho que isso é como a gente vê o CAPEX. Excelente, muito obrigado. As respostas foram muito claras. Obrigado. Próxima pergunta vem do senhor Eduardo Nishio. Pode prosseguir. Obrigado por mais essa oportunidade. Só queria entender um pouco na parte de alto, se pudesse, explicar um pouquinho a estratégia de vocês. Eu vi que vocês mostraram os gráficos ali, dizendo que historicamente estão abaixo da média, né, em loss ratio. Queria saber se vocês pretendem ser um pouco mais agressivos nesse momento para recuperar o crescimento. Acho que o grande desafio aqui é crescimento, né? Top line está vindo. Enfim, qual a estratégia? Por outro lado, você tem a Selic aí a níveis, patamares estruturalmente menores, historicamente também. Você está falando de um juros real de 1%, então vocês vão ter que buscar esse lucro no operacional, né? Eu queria saber um pouco da estratégia, se vai ter um trade-off aí nos próximos trimestres em termos de rentabilidade para desenvolver o top line. Muito obrigado. Nishio, o nome do jogo para a gente aqui é crescimento, tá? Não significando dizer queimar margem. A gente está confortável com a sinistralidade de 55% e não temos expectativa de trabalhar com um número maior. Na verdade, a gente tem muita coisa para trabalhar internamente aqui, no que diz respeito a 2 dimensões. Uma de subscrição de riscos e a outra de oferta. Por exemplo, nós hoje temos uma quantidade grande de pedidos de cotações que, em função da característica do risco, a gente não apresenta uma cotação. Nós estamos trabalhando para passar a apresentar uma cotação adequada ao tipo de risco que está sendo solicitado, ao invés de negar. Então, isso gera uma possibilidade de conversão maior.
sem mexer em preço. E também, na linha de subscrição propriamente dita, a gente também tem vários planos aqui, vários em andamento, vários projetos em andamento, alguns já até em curso, que trazem um entendimento melhor do risco. Com isso, a gente consegue, não necessariamente com preço, mas uma adequação melhor para a nossa capacidade de conversão, né? A gente tem implementado muita coisa aqui na companhia que tem nos colocado numa posição bastante confortável em relação ao mercado, né? Agora a gente tem aí a market share, pode parecer confortável, mas a gente não está confortável com a forma de operação nossa no dia a dia, internamente aqui, tá? Então tem muita coisa sendo feita que a gente acredita que vai levar a um crescimento maior da companhia, a uma conversão maior de negócios, sem necessariamente queimar gordura da nossa margem, tá? Então, respondendo muito direto à pergunta, a gente já entende sim que a gente vai voltar a um crescimento mesmo, sair do negativo, que a gente já tem experimentado aí, como o Marcelo explicou na fala anterior, a nossa diminuição de receita de automóvel foi menor do que nos trimestres anteriores, mas a gente pretende passar para o positivo nos próximos trimestres, sem sacrificar aqui um sinistro maior para que a gente alcance esse objetivo. Mas trabalhando bastante nessas duas linhas, em subscrição mais inteligente e uma oferta maior dos nossos produtos. Perfeito, ficou bem claro. Obrigado. Obrigado. Gostaria agora de passar a palavra para a companhia para as considerações finais. Eu queria agradecer novamente a todos que participaram da nossa teleconferência de resultados, pelas perguntas, pelas importantes contribuições e pelo interesse na Porto Seguro. Gostaria de reforçar também que, se vocês tiverem dúvidas adicionais, sintam-se à vontade para visitar a seção de Relações com Investidores em nosso website www.portoseguro.com.br ou, se for o caso, entrar em contato diretamente com a nossa equipe de RI. Muito obrigado. A teleconferência da Porto Seguro está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos um bom dia.